Yami Osorongá. A sua relação mais evidente é com o poder genital feminino, que é o aspecto que mais aproxima a mulher da natureza, ou seja, dos acontecimentos que fogem à explicação e ao controle humano. Toda mulher é poderosa porque guarda um pouco de essências da Yami, a capacidade de gerar filhos expressa nos órgãos genitais femininos. Sempre assustou os homens e as cantigas entoadas durante o festival Geledé fazem alusão a esse terrível poder, que não pertence apenas a Yami, mas a qualquer mulher. As mães são compreendidas como a origem da humanidade e seu grande poder reside na decisão que tomar sobre a vida de seus filhos. É a mãe que decide se o filho deve ou não nascer e quando ele nascer. Ainda decide se ele deve viver. A mulher, especialmente na sociedade antigas, tinha inúmeros recursos para interromper uma gravidez. E até os primeiros anos de vida de uma criança depende totalmente de sua mãe. Se faltarem seus cuidados, a criança não vinga. Em síntese, todo ser humano deve a vida a uma mulher. Se todas as mulheres juntas decidissem não mais engravidar, a humanidade estaria fadada a desaparecer. Esse é o poder de Yami, mostrar que todas as mulheres juntas decidem sobre o destino dos homens. Uhum. E isso é extremamente importante, né, para a gente entender o quanto a nossa tradição, né, a tradição de matriz africana, valoriza, né, e coloca essa mulher num lugar de destaque. Não é à toa que a gente né, a tradição de matriz africana é uma das religiões, né, que a gente não se considera como religião, sim como tradição, mas de forma geral é uma das religiões que tem a mulher enquanto sacerdote, né? Várias outras religiões não prevêem, né, o sacerdócio para a mulher. Se vocês perceberem, né, fazendo um comparativo com outras religiões. Então a tradição de matriz africana é uma das poucas que faz isso, né? Porque a gente acredita que a cosmovisão africana vai ter a sociedade como matriarcal, como ponto superior, como elemento essencial, existencial à mulher.